Meu nome é Samuel. Eu planejo trazer uma série de vídeos sobre Química Orgânica 2 e, de início, irei falar sobre os compostos aromáticos. Nessa primeira aula, irei falar das suas definições. Bem, inicialmente, nós considerávamos o composto aromático, nós definíamos ele através do seu odor. Ou seja, nós sentíamos um determinado cheiro e, a partir daquele cheiro, nós deduzíamos que aquilo era um composto aromático. Só que essa definição ela é muito aberta, um pouco ambígua e não é, como posso dizer, não é a cara da química definir algo somente através do cheiro. Então, com o tempo, essa teoria foi se desenvolvendo e, consequentemente, nós trouxemos uma nova definição para o que é um composto aromático. Bem, um composto aromático ele tem que atender essas 4 condições. A primeira condição é a seguinte: essa partícula ela tem que ser cíclica. Eu acredito que não tem muito o que explicar o que é uma partícula cíclica. Uma partícula cíclica é basicamente uma cadeia de ligações, em que essa cadeia vai ser fechada, ou seja, ela vai fazer um ciclo semelhante, não igual, mas semelhante a um círculo. Tudo bem? A segunda condição é que essa partícula tem que ter uma geometria molecular plana. Uma geometria molecular plana é basicamente uma partícula em que nós conseguimos deduzir a sua cadeia em uma forma 2D, como se nós conseguíssemos desenhar essa partícula em uma folha de papel, entendeu? E ela não, por exemplo, não se estendesse para trás ou para frente, tivesse somente a altura e a largura. É basicamente isso daí que é o que é ser, uma geometria molecular plana. Trazendo outro exemplo aqui. Imagine que nós temos um cubo. Se nós puxarmos essa seta aqui para a direita, o que isso significa? Que nós iremos emagrecer esse cubo, iremos deixar esse cubo mais chapado, entendeu? E a partir do momento que nós fazemos isso, a profundidade de todo esse perímetro aqui, desse quadrado, vai ser a mesma. Uma geometria molecular plana, ou melhor, um plano 2D, é justamente isso. É um sistema, entendeu? Onde a única coisa que vai mudar é a altura e a largura. A profundidade continua sendo a mesma e não vai alterar ao decorrer desse gráfico, pode-se dizer. Por exemplo, a molécula de benzeno. Aqui nós conseguimos ver toda essa molécula através da altura e da largura. Entende? Somente a altura e a largura. É basicamente isso, muito fácil. Bem, continuando. A terceira condição é a conjugação contínua. Mas, Samuel, o que raios é uma conjugação contínua? Bem, devido às condições anteriores, ou seja, a molécula ela ser cíclica e ter uma geometria molecular plana, ou seja, consegue definir essa molécula somente em um plano 2D, e também levando em consideração a hibridação do carbono, Samuel, como assim? O carbono ele possui hibridação sp2. Por quê? Porque o benzeno, que é a molécula que nós estamos utilizando como referência, é um hidrocarboneto, só é feito de carbono e hidrogênio. Devido a essa hibridação sp2, as ligações π que esse carbono faz com o outro, porque tem uma ligação simples aqui, uma ligação sigma, outra ligação simples, outra ligação sigma, e uma ligação dupla com o outro carbono, onde uma vai ser sigma e a outra vai ser... Escolhi uma cor muito ruim aqui, peraí. E a outra vai ser π, entendeu? E devido a essa hibridação sp2,
o que vai acontecer? Esses orbitais P, né, sp2, não preciso nem falar porquê, né? Um orbital S, 2p. Devido a esses, o orbital P, né, ele vai basicamente se sobrepor lateralmente ao outro orbital P. Samuel, o que é se sobrepor lateralmente? Eles vão basicamente se conectar, vão dar um abraço no outro. Entendeu? E o que vai acontecer? Isso não vai acontecer somente entre esses dois, vai acontecer entre os orbitais P de toda a partícula. Entendeu? Formando basicamente uma pista de corrida, onde onde os elétrons não vão ficar presos somente a um orbital. O elétron daqui, que é esse pontinho branco aqui, ó, ele pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá, assim como todos os outros elétrons do orbital pode ir para qualquer lugar dessa molécula. Aqui tem os orbitais, que é esse desenho vermelho que eu fiz, a nuvem eletrônica, que é essa nuvenzinha aí, e esse pontinho branco. A nuvem eletrônica é como se fosse uma cerca. É uma região maior onde nós delimitamos onde está o elétron, entendeu? O orbital é uma região menor. Porque, tipo assim, a gente não consegue determinar exatamente onde aquela partícula está. Tudo bem? Porque o elétron, ele se move de forma muito rápida. Mas a gente consegue definir um local ainda mais específico do que a nuvem eletrônica, entendeu? Onde esse elétron vai estar. Pense comigo. Esse pontinho branco é a ovelha, que é o elétron. O celeiro vai ser o orbital e a nuvem eletrônica vai ser a cerca, entendeu? De uma fazenda. O que acontece? A cerca, ela vai delimitar onde a ovelha vai ficar, correto? No entanto, as ovelhas, elas costumam ficar mais no celeiro, que é onde tem mais comida. É basicamente isso daí. É uma área mais específica, uma área menor, mais precisa, em que nós sabemos onde o elétron vai estar, que são os orbitais. E a partir do momento em que esses celeiros se conectam, a ovelha que estava aqui pode vir para cá, a ovelha que estava aqui pode vir para cá e consecutivamente. Essa ação de um orbital se sobrepor lateralmente ao outro devido à hibridação daquela molécula, à geometria molecular plana e ela ser cíclica é o que chamamos de conjugação contínua. E o fato do elétron não ficar fixo a somente um orbital é o que chamamos de ressonância. Entendeu? Aqui é a movimentação, que eu havia falado anteriormente, que vai ficar parecendo um círculo, tudo bem? Semelhante a isso daqui. É o que vai representar o movimento dos elétrons através dessa molécula. E o nome que nós damos a esses elétrons, que nós chamamos de desemparelhados ou deslocalizados. Por que desemparelhados ou deslocalizados? Porque eles não ficam presos somente a um orbital. Entendeu? Não ficam fixos a um orbital. É basicamente isso daí. E o fato deles correrem, poderem percorrer livremente por esses orbitais, é o que chamamos de ressonância. Tudo bem? É basicamente isso daí. E a quarta condição é como se fosse o martelo final, que é a regra de Huckel, que diz que 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π deslocalizados. Ela é um pouco ambígua, eu sei, e meio chatinha de entender, mas vocês precisam saber de uma única coisa. N tem que ser, no caso, esse N é a mesma coisa que esse N, tá? Eu só isolei ele em um local para ficar mais fácil de entender. Esse N tem que ser um número inteiro, ou seja, tem que ser 1, 2, 3, 4, entendeu? Tem que ser um número inteiro. E o que acontece? N tem que ser um número inteiro. É basicamente isso daí que vocês têm que saber da regra de Huckel. Samuel, e esses elétrons π deslocalizados, como é que eu vou saber quem são? Bem, aqui nós sabemos que devido à conjugação contínua, os elétrons de cada orbital não ficam presos a somente um, correto? Então nós podemos contar aqui facilmente através
da geometria molecular, da fórmula molecular dessa molécula. Nós temos como os orbitais são no carbono, nós iremos ver, né, em quantos carbonos está. Temos um aqui e outro aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É basicamente isso daqui. Vocês vão... Uma forma mais fácil é circular os carbonos que estão fazendo dupla ligação. Temos esse carbono, esses carbonos aqui e esse carbono, correto? Nós temos quantos carbonos? Temos 2 em cada círculozinho. E temos 3 círculos. Então nós temos 6 carbonos. Portanto, nós temos 6 elétrons desemparelhados. É basicamente isso daqui. Tudo bem? Então, nós temos 6 elétrons desemparelhados. Se nós temos 6... Aqui, ó. Até fiz um desenhozinho, mas acabei me esquecendo. Se nós temos 6 elétrons desemparelhados, nós iremos só colocar na fórmula. 6 menos 2 é igual a 4. 4 sobre 4 é igual a 1. Opa, deu o número inteiro. Então, nós sabemos que definitivamente o benzeno ele é um anel aromático. Detalhe para todo mundo, tá? Entender melhor. Nem sempre como posso dizer, a molécula que atender à regra de Huckel, ela vai ser aromática. Tudo bem? Para uma molécula ser aromática, ela tem que atender às 6 regras, às 4 regras, que é ser cíclica, ter uma geometria molecular plana, tudo bem? Fazer a conjugação contínua, que é basicamente o elétron poder passar para outro orbital. Os orbitais, no caso, os orbitais se sobrepor lateralmente, os orbitais P se sobrepor lateralmente. E a regra de Huckel. Essas são as 4 regras que tem que a partícula tem que, como posso dizer, atender consecutivamente, entendeu? Se faltar uma dessas daqui, pode ter 3 dessas, mas se faltar uma, a partícula não é aromática. Nós iremos chamar geralmente de anulenos, que são partículas que parecem aromáticas, mas não são. Um exemplo é... Poxa, para eu desenhar aqui eu não sei. É o octatetraeno. Eu acho que é assim que se escreve. É basicamente isso daqui, só que com 8 carbonos. É quase simples. 6, 7, 8. 8. Rapaz, será que eu consigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basicamente isso aqui. Ele atende à regra de Huckel, entendeu? Só que tem um problema. Esse anuleno, ele não tem a geometria molecular plana. Então, mesmo atendendo a regra de Huckel, ele não tem a geometria molecular plana. Portanto, ele não é um composto aromático. Se vocês não conseguiram visualizar isso aqui, ó, a conjugação contínua bem, não tem problema, tá bom? Eu vou colocar um vídeo na descrição de um canal que trouxe essa visualização em 3D e, pra mim, essa visualização tá perfeita, né? Inclusive, se vocês perceberem, vão ter uns pontinhos brancos, os orbitais lá, P, vão estar em amarelo, tá bom? E os pontinhos vão ter mais ou menos uns pontinhos brancos dentro deles que vão ser os elétrons. Ele mostra bonitinho, tá? Esse vídeo. Coloca na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido que a principal, como posso dizer... me esqueci a palavra agora, mas o principal motivo de eu ter feito esse vídeo é para vocês esclarecerem as dúvidas e ficarem mais entendidos sobre o assunto. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, né? Bem, é basicamente isso e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau.